Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos estudar do verso 14 até o verso 30. Lucas 4, 14 a 30. Espero que todos encontrem. Toda. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvidas, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado, e nem a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Senhor, nós queremos compreender a tua palavra. Queremos entendê-la e viver por meio dela. Eu clamo a ti, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito abra os olhos, o coração, os ouvidos dos presentes. E aqueles, ó Pai, que ainda não entregaram sua vida a ti, possam fazer isto hoje. Que a tua palavra seja aquilo que vai quebrantar esses corações duros de pedra, porque somente o Senhor é quem pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nós vimos na semana passada uma coisa muito importante sobre o testemunho do chamado do apóstolo Pedro, quando ele foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que Pedro, ele tinha noção já de quem Jesus era, porque ele havia visto o que Jesus tinha feito em relação à sua sogra, mas nós vimos também que Pedro havia compreendido que a obediência ao Senhor deveria estar atrelado a quem ele era e não a fazer sentido. Porque muitas vezes Deus nos ordena fazermos coisas que humanamente não fazem sentido. Acontece que aquilo que para nós, humanamente falando, não faz sentido, é justamente o que Deus quer. E se é o que Deus quer, independente de fazer sentido na minha mente, é o que eu devo fazer. Naquela semana, então, nós vimos que a obediência,
ela deve ser plena. Que ela não deve estar condicionada àquilo que é fácil de ser entendido, compreendido ou fácil de ser aceito. Que eu não posso escolher para obedecer só uma parte e outra parte, quando não fizer sentido, lançar fora. Hoje, nós vamos ver que a obediência deve também ter na nossa mente um custo. E esse custo deve ser ilimitado. A obediência deve estar a todo custo. O que isso significa? Mesmo que me custe algo muito caro, eu devo obedecer. Mesmo que eu sofra danos, eu devo obedecer. Quando nós olhamos aqui, então, para a passagem de Lucas 4, é dito que Jesus ele já estava com a sua fama sendo espalhada. As pessoas já sabiam o que Jesus estava fazendo no seu ministério terreno. Milagres como aquele que o próprio Pedro presenciou e os demais, né, estavam vendo uma pesca maravilhosa como aquela, e outros milagres já haviam acontecido. Mas depois de circular por grande parte ali de Cafarnaum, fazendo grandes milagres, Jesus ele retorna para a sua cidade onde ele foi criado. Olha só, Jesus ele fez a maior parte dos seus milagres, das suas obras, dos seus sermões lá na região de Cafarnaum, mas agora ele estava retornando para a cidade onde ele havia sido criado, onde as pessoas viram ele crescendo desde pequeno. E que cidade era essa? Nazaré. Essa era a cidade, como é dito aí no versículo 16. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus, ele era famoso. E também era tido como um rabino agora importante, que tinha fama, que estava com o nome em ascensão, digamos assim. Então ele entra na sinagoga e por ele já ter essa fama, as pessoas saberem as coisas que ele estava fazendo, ele também é autorizado a fazer a leitura pública do texto bíblico. E especificamente, como é dito aí no versículo 17, o livro que é dado, e aqui a gente deve ter em mente, não o livro nesse formato, mas sim um rolo, foi dado para ele do profeta Isaías. E é dito que o Senhor Jesus, ele procura dentro do rolo uma passagem, e olha, só uma coisa que é muito interessante, ele precisava conhecer muito bem os escritos, porque naquela época não era dividido por capítulo e versículo, você tinha que saber exatamente a sequência do texto todinho para saber a parte que você queria ler. E Jesus, ele procura a seguinte parte, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então é dito que Jesus vai e senta-se. Diferente de nós, era muito comum que os rabinos eles se assentassem e as pessoas ficassem em pé para ver o rabino falando. Então, quando se senta aqui, não é porque ele deixou de cumprir o processo de ensino, não. Muito pelo contrário. Ele se sentou para que as pessoas pudessem olhar para ele e agora ele ia falar. E a primeira coisa que ele fala é: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual era a escritura nos ouvidos das pessoas que estavam escutando? O texto que ele acabou de ler em Isaías. Então ele está dizendo claramente para todas as pessoas ali presentes: olha, está vendo isso aqui que o profeta Isaías escreveu há centenas de anos atrás? Pois é, essas escrituras se referem a mim. Quando nós olhamos para as escrituras, por diversas vezes, a compreensão racional pode até ser fácil, no sentido de, eu entendo que Deus escreveu as escrituras. Mas será que isso realmente é algo que eu posso perceber? É algo que eu estou sentindo como uma realidade? O próprio Deus está falando comigo por meio desses escritos. Aquelas pessoas que estavam escutando o Senhor Jesus ali provavelmente tinham um misto de surpresa, talvez alguns admiração, ou até mesmo revolta. Jesus estava falando que aquilo que eles escutavam a sua vida inteira, aquilo que eles liam a sua vida inteira, se referia a eles? A ele? Calma aí. Mas Jesus, a gente conhece Jesus. Jesus era aquele que a gente empinava pipa com ele. Jesus é o filho do José. Como é que Jesus tem coragem de passar uns anos fora e agora volta para cá dizendo que as escrituras estão falando dele? Que ideia é essa de Jesus? Muitas vezes
nós agimos da seguinte maneira. Nós lemos as Escrituras, mas nós não paramos para refletir sobre quem está falando nas Escrituras. Jesus, ele fez questão de ser curto, direto e claro. Essa porção das Escrituras está se cumprindo nesse exato momento. Mas Jesus já sabia o que se passava na mente, já sabia o que se passava no coração daquelas pessoas que estavam escutando ele ali. Ele sabia que eles estavam se questionando como o Jesus que nós conhecemos desde pequeno, aquele menino que esteve brincando conosco, como que esse mesmo Jesus, o filho de José, o filho de Maria, pode dizer uma coisa sobre ele, dessa maneira, dessa magnitude? Então, no versículo 23, Jesus se antecipa dizendo: sem dúvida, vocês me dirão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E aí ele dá dois exemplos, né? Primeiro, ele dá no versículo 24 o primeiro exemplo dizendo assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Muitos leprosos, perdão. Existem muitas pessoas que são necessitadas em todos os períodos da história. Mas os necessitados a quem o Senhor alcança são aqueles que recebem de Deus a provisão. Assim como a viúva de Sarepta foi escolhida para ter suas necessidades supridas, assim como o Naamã foi escolhido para ter sua lepra sanada, Deus escolhe onde e como e quando ele vai atuar. Então, obviamente, quando eles escutaram a fama do Senhor Jesus, pararam para vê-lo falar na sinagoga no dia de sábado, e eles começam a dizer: vai, filho de José, a gente te conhece desde pequeno, começa a operar teus milagres aí para a gente ver se acredita. Ele disse: não. E eles ficam revoltados com isso. Como assim não? Lá em Cafarnaum você faz esses milagres, aqui você não vai fazer? E Jesus diz para eles que o profeta, na sua própria casa, ele não é bem recebido. Muitas vezes nós também ignoramos o fato de que fomos chamados para sermos negligenciados, negados na nossa própria casa. Talvez você tenha vivido uma vida inteira uma postura distante da palavra de Deus. Talvez você vivesse uma vida de bebedeira. Talvez você vivesse uma vida de farra. Talvez você trocou de esposo, de esposa algumas vezes. Mas aí, de repente, a graça do Senhor te alcança. Você entende o evangelho. Você se arrepende dos seus pecados e começa a deixar. Como consequência, você deseja que outras pessoas alcancem essa mesma graça. E você começa a pregar o evangelho. E o que é que você escuta na sua própria terra, na sua própria casa? Lá vem o santo. Lá vem. Não, não oferece bebida para ele não, porque antes ele enchia a cara aqui com a gente, mas agora o bichão aí nem bebe mais. Ah, tu tá oferecendo essa roupa aí indecente para ela? Não. Essa daí é santa agora. A própria Maria, vão dizer muitas vezes em tom de ironia, em tom jocoso e desprezo a você. Agora, sabe por que muitos crentes não têm sofrido tanto dessa opressão dentro da sua própria casa? Porque, infelizmente, muitos crentes não estão dispostos a fazer o que Jesus fez. Jesus estava mais disposto a obedecer do que ser famoso. Vamos lá no versículo 14? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama. Jesus estava famoso? Sim. Jesus estava sendo conhecido, o nome dele estava em ascensão. Mas Jesus, ele tinha vindo não para ficar famoso, mas sim para cumprir um propósito. E que propósito era esse? O texto de Isaías que ele leu explicava qual era o propósito da vinda do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim,
pois que me ungiu, me preparou, me capacitou, me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a missão primária do Senhor Jesus Cristo não é tirar a fome, não é tirar a doença, não é fazer com que pessoas que estão sendo injustiçadas sejam, então, alvos da justiça. A missão primária do Senhor Jesus é evangelizar, proclamar a verdade. O texto diz que evangelizar os pobres. Acontece que a concepção do que estava na mente lá de Isaías e na mente do Senhor Jesus Cristo é diferente da concepção que nós temos hoje de pobres. Pobre não era somente na cabeça deles as pessoas que não tinham posses, não tinham dinheiro. Pobre era todo aquele que necessitava de algo e que não tinha como conseguir por meios próprios. Aquelas pessoas que eram marginalizadas. Mas entendam, você podia ser pobre no sentido que o Senhor Jesus estava dizendo, mesmo tendo muito dinheiro. Um exemplo disso é Zaqueu. Quando ele ouve a confrontação do evangelho, ele se arrepende. Ele era tido como um pobre, um necessitado. Mas financeiramente falando, Zaqueu era pobre? Não. Ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos já eram pessoas ricas. Os maiorais dos publicanos, os que chefiavam os coletores de impostos, eram mais ricos ainda. Mais rico ainda era Zaqueu, que além de ser maioral dos publicanos, ainda era corrupto. E que tinha usurpado os bens de muitas pessoas. Mas ele não deixava de ser um homem pobre, necessitado da palavra de Deus para que ele fosse transformado. Do mesmo modo, nós vemos lá Mateus, por exemplo. Mateus também era coletor de impostos. Mas a verdade é que nós precisamos nos olharmos como aqueles que são necessitados de sermos alcançados pelo próprio Deus. O Senhor Jesus deixou claro que ele não veio para os sãos. Ele não veio para os que têm saúde. Ele veio para os que estão doentes. Quero fazer uma pergunta para você e, por favor, preste atenção nisso. Você merece para o céu? Responda para você mesmo. Você merece para o céu? Se chegar na presença do Senhor Jesus, ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, entra na eternidade, entra no céu. Você acha que merece? Se você acha que merece, talvez você esteja na sua mente com o seguinte pensamento: olha, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que ajuda os necessitados. Eu sou uma pessoa que nunca cometi um crime. Nunca cometi nada contra uma pessoa próxima a mim. Eu tento ser o melhor que eu posso. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu pago meus impostos. Enfim, talvez esse seja o seu pensamento. Então, no final das contas, você está se segurando na sua própria justiça. Dizendo assim, olha, eu posso errar aqui e acolá, mas, na verdade, eu não sou tão mal assim. Tem outras pessoas muito piores do que eu. E se alguém vai ser mandado para o inferno, são essas pessoas que são piores que eu. Talvez eu não. Deus, eu creio que por mais que ele conheça os meus erros, ele vai me perdoar. Eu creio que ele, no dia do julgamento final, ele vai dizer, não, pode entrar. Você cometeu isso aqui, mas está tudo bem. Eu sinto lhe informar, não está tudo bem. Você pecou? Se você pecou alguma vez na sua vida, você merece condenação diante de Deus. Responda para você mesmo, alguma vez você já mentiu? Já mentiu alguma vez? Alguma vez você já murmurou? Reclamou de alguma situação da sua vida? Já? Isso já é suficiente para que você seja condenado ao inferno. Você sabia disso? Nós vamos para o céu não porque somos merecedores do céu. Nós só podemos ir para o céu quando nós entendemos que nós somos pobres de espírito. Quando nós entendemos que não temos condições de chegar a Deus. Quando nós entendemos que o nosso pecado nos separa de Deus. É para essas pessoas que o Senhor Jesus veio. Porque todas aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso porque eu sou bom, eu vou para o céu porque eu mereço. Jesus diz, então continua nessa tua força, continua nessa tua confiança,
porque você vai experimentar do resultado que você merece. Você não está dizendo que consegue ir para o céu? Você não está dizendo que merece chegar na presença de Deus? Então, eu não vim para você. Para quem Jesus então veio? Para aqueles que têm um coração quebrantado. Para aqueles que dizem, Senhor, eu sou um pecador miserável. Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sei que eu mereço o inferno, mas o Senhor pode me salvar. Por isso, eu te peço, esquece os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Deus, eu peço que Jesus pague os meus pecados. E eu confio que Ele fez isso por mim. É esse o caminho para a salvação. Não é pelas suas próprias obras. Jesus sabia muito bem qual seria a reação dos seus conterrâneos. Daqueles que viram Ele crescendo o tempo todo. E quando Jesus deixa claro aquilo que veio fazer, e quando Jesus não dá aquilo que eles querem, eles só confirmam que Jesus já sabia. No versículo 28 diz, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Se encheram de ira. Calma aí. Jesus veio curar, Jesus veio libertar, Jesus veio salvar os que precisam de salvação, os que precisam de cura. Aquelas pessoas, ao não receberem o que queriam, estavam demonstrando que não queriam se dobrar a Cristo. E imediatamente a sua ira se acende e você tem que nos servir. Você tem que fazer o que eu quero. Mas calma aí. Será que não é assim que você tem agido? Talvez você tenha se enganado achando que Deus é um gênio da lâmpada. Porque é assim que muitos crentes agem para com Deus. Como se ele fosse um gênio da lâmpada. Já viu lá aquele filme que foi gravado e regravado? Aquele Aladim? Tem lá um gênio da lâmpada que você esfrega e aí você tem 3 desejos para fazer e esses 3 desejos podem ser realizados. Parece que Deus não passa de um gênio da lâmpada para muitos crentes. E crentes aqui eu quero colocar como aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que talvez saibam linguajar eclesiástico, mas que efetivamente não são. Porque aquelas pessoas, elas estavam aonde para escutar Jesus? Na sinagoga. Elas não estavam lá escutando Jesus dentro de um prostíbulo. Elas estavam escutando Jesus dentro da sinagoga. Quantos foram os líderes que só demonstraram aquilo que Jesus afirmava sobre eles ao deixarem transparecer a dureza do seu coração? O Senhor exemplificava a oração do publicano, do fariseu, e exemplificava a oração de um pobre arrependido. Um dizia, Senhor, eu não sou como tais homens. Senhor, eu faço tudo certo. Senhor, eu sou merecedor da tua presença. Enquanto o outro dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Como é que está sendo a sua postura perante o Senhor? Você está pedindo perdão a Deus? Ou você está exigindo coisas de Deus? Alguma vez aqui você já escutou alguém que se diz evangélico dizendo assim, eu determino? Já escutou? Isso é uma tremenda blasfêmia. Dizer eu determino que tal coisa aconteça, dizer que você pode dar ordem a Deus e que isso é fé, não, isso não é fé, isso é engano, isso é mentira. Isso é apenas uma artimanha de Satanás para que você continue desejando o que o seu coração deseja, e não o que Deus deseja. Aqueles homens e mulheres, a escutarem o que Jesus estava falando, e ao ver que Jesus não ia fazer o que eles estavam pedindo para que fosse feito, a gente não quer também mais não. Expulsaram Jesus da cidade. Versículo 29. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Perceba, Jesus era famoso, mas ele não se importou em perder sua fama e ter todo mundo se virando contra ele
tendo em vista que aquilo que ele estava fazendo era nada mais, nada menos do que obedecer. Será que você realmente está disposto a obedecer a Deus? Nós vivemos em uma sociedade globalizada, onde absolutamente qualquer pessoa que publica um vídeo na internet, da noite para o dia, ela pode se tornar uma pessoa famosa. Pode ser o vídeo mais idiota que você viu na vida. Ela, de repente, pode se tornar uma pessoa famosa. E muitas vezes, por um único vídeo, pessoas que passavam antes necessidade acabam se tornando pessoas que ganham muito dinheiro. Pessoas que antes não tinham condições de pagar um remédio, agora têm condições de comprar remédio e ter um plano de saúde. Pessoas que antes não tinham casa, agora podem ter mansões. Pessoas que antes não podiam ir frequentar a escola, agora podem frequentar a faculdade, cursar aquilo que quiserem, enfim. Mas, nesse mundo, existem uma quantidade infindável de pessoas que estão buscando esse tipo de fama. Nós queremos ser famosos porque a fama nos possibilita termos aquilo que nós queremos. Ser reconhecido é um instrumento para que eu alcance aquilo que eu quero. Mas agora deixa eu falar de um outro aspecto de fama que talvez você nunca tenha pensado. É fácil pensar em fama quando a gente fala de algo que é estendido a muitas pessoas. Mas a fama nada mais é do que você ser reconhecido em determinado grau. E talvez você queira ser reconhecido na sua família. Talvez você queira ser reconhecido na sua faculdade, na sua escola. Talvez você queira ser reconhecido no seu trabalho. A questão é, você está disposto a obedecer nesses ambientes, mesmo que isso te custe se tornar um rejeitado? Você está disposto a defender o que Deus defende? A obedecer a todo custo? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser ridicularizado no seu colégio, na sua faculdade, e as pessoas comecem a ridicularizar a sua fé, e talvez até assassinem a sua reputação acadêmica para que você nem sequer possa se formar? Não achem que isso não existe. Isso existe. E aqui no Brasil, diversos são os casos de pessoas que tentam defender sua fé na faculdade e que, no final das contas, são impossibilitados de se formar por conta disso. Porque defenderam princípios bíblicos dentro do ambiente acadêmico. Quando cientistas tentam defender o que as escrituras dizem, a maioria dos outros cientistas nem sequer quer parar para escutar os argumentos, quer parar para analisar as evidências, eles só querem fazer uma coisa: ridicularizar. Ah, você não pensa como a gente. Ah, você está baseando tudo pela fé, ou coisa do tipo. E nisso eles desprezam aquilo que é milagroso. Nisso eles desprezam a atuação do próprio Deus. E se um cientista, temente a Deus, perder sua carreira porque defendeu uma coisa que Deus defende, isso é algo demais se ele for crente? Será que não é algo demais? Humanamente falando, é algo demais, sim. Imagina uma pessoa estudar durante décadas até se tornar doutor. Porque só quando você se torna doutor em uma área que você ganha relevância para poder escrever naquela área. Enquanto isso, você não pode passar de um mero replicante daquilo que já está posto dentro da academia. Então, se você quer entender, né? Ah, eu tive uma ideia nova que ninguém teve. Você só vai ter relevância no ambiente científico se você passar por toda a graduação. Se você for lá, fizer a graduação, depois se especializar, depois mestrado, depois doutorado, então você vai poder começar a escrever coisas que possam ser escutadas por outras pessoas. Imagina uma pessoa se dedicar décadas até chegar num título de doutor ou pós-doutor, e de repente ele publica algo que é contrário àquilo que os cientistas apoiam. E de repente ele vê toda a sua carreira arruinada, a fonte do seu sustento é cortada, e agora ele vai ter que viver, talvez, fazendo uma coisa que ele nunca imaginou. Sei lá, talvez sendo um motorista de Uber. Talvez sendo um caixa no supermercado. Será que vale a pena
perder tudo por conta da mensagem da palavra? Será que vale a pena? Eu vejo pessoas não tendo coragem de abrir mão de coisas muito menores. Imagine de uma carreira onde você se tornou doutor. Eu vejo pessoas não querendo expor o evangelho no seu trabalho com medo de ser demitido. Eu vejo pessoas não querendo expor o evangelho dentro do ambiente familiar para não gerar nenhum tipo de intriga, para não ser ridicularizado. Como é que você pode então afirmar que é isso que eu tenho que fazer e ao mesmo tempo descaradamente não fazer? Como é que pode eu afirmar que desejo a Deus, me portar como talvez alguém que deseja a Deus, mas no meu interior, quando sou confrontado, deixo só claro que a minha vontade, quando é contrariada pela vontade de Deus, gera em mim ira? Aquelas pessoas foram escutar um rabino famoso. Jesus estava famoso. E quando Jesus disse aquilo que era contrário à vontade delas, eles queriam fazer o quê com Jesus? Uma massagem? Eles queriam levar para sua casa para que ele ceasse com eles. O que eles queriam fazer com Jesus? Assassiná-lo. Vamos levar para o cume do monte e vamos jogar ele lá de cima. Ele merece ter uma morte dolorosa. A gente merece ver esse homem tendo seu crânio esmagado, suas vísceras espalhadas. É isso que a gente merece ver. Ele está falando uma coisa que confronta a gente. Será que você está disposto a obedecer como Jesus obedeceu? Será que você está disposto a levar a obediência a todo custo? Irmãos, isso é muito sério. Porque o crente de verdade, ele deve estar disposto sim. Eu quero falar aqui, quem aqui tem emprego formal? Levanta a mão, por favor. Emprego formal. Certo. Pensa agora na sua carreira. Agora pensa no esforço que você fez até chegar onde você chegou. Está pensando em todas as noites em claro, em todos os desafios? Está pensando nos anos de luta até chegar onde você está hoje? E se Deus te pedisse para fazer alguma coisa que levasse você a perder tudo isso que você tem no seu trabalho, você estaria disposto a fazer isso? Talvez Jesus já esteja pedindo. Talvez você tenha a oportunidade de fazer coisas que você sabe que implicarão na perda daquilo que você levou anos para construir. E talvez, e eu não posso afirmar porque eu não sei qual é a sua realidade, mas talvez você esteja tapando os ouvidos para as ordens do Senhor Jesus, com medo de não ter aquilo que você tem hoje. Se você se encontra nessa situação, se você refletindo sobre a sua vida profissional, se encontra nesse dilema de fazer a própria vontade, de preservar o seu emprego ou fazer a vontade de Deus, eu quero clamar a você. Se arrependa. Se arrependa. Olhem para aquilo que o Senhor te deu como oportunidade e estejam mais dispostos a obedecer do que ser famosos. Estejam mais dispostos a cumprir a ordem do Senhor do que ser reconhecidos. Para muitos, morrer no anonimato é um pesadelo. Mas para o crente de verdade, morrer para levar o nome de outra pessoa é glória. Mas acontece que não pode ser qualquer pessoa. Eu vejo pessoas saindo das suas casas com a intenção de matar ou morrer por um time de futebol. Pessoas que vão e se matam no meio da avenida com paus, pedras, armas de fogo, por causa de um time de futebol. Eu vejo pessoas que estão dispostos a lutarem com pleno pulmão pelas suas ideias políticas. Mas diversas vezes eu não vejo esse mesmo engajamento e esse mesmo entusiasmo em fazer aquilo
que o Senhor nos ordena a fazer. O Senhor Jesus, ele disse: eu vim pregar o evangelho. É a primeira coisa que Jesus deixa claro que ele veio fazer. E nós? Fomos chamados e enviados para quê? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus, a fim de, com o propósito de, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós nos dispusemos a fazer isso, gente, a gente vê tantas coisas inesperadas acontecendo. É tão maravilhoso, eu quero incentivar vocês. Mas eu quero dar um incentivo a mais a vocês. Só pode acontecer com você o dano que Deus quer que aconteça. Quando aquelas pessoas levaram Jesus para aquele monte, intentando matá-lo, surge um grande mistério. No versículo 30 diz: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Talvez você esteja com medo de tomar a atitude correta, com medo de perder o que você levou anos para conquistar. Mas eu quero te dizer, você nem sabe se vai perder. Talvez aquela pessoa que você acha que vai demitir você, se converta. E comece a defender aquilo que você defende, porque o que salva não é a sua argumentação. O que salva é a ação de Deus. Então imagina lá que o seu patrão é homossexual e te convida para o casamento dele. Aí você, vixe, agora. Meu patrão, dono da empresa, vai casar com outro homem. O que eu faço? Se eu disser que não vou, rapaz. Não, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que não vou, mas eu vou inventar uma desculpa. Ou então, melhor, não vou nem inventar uma desculpa, não. Eu vou ter uma desculpa. Nem que eu precise quebrar minha perna e dizer eu estou com a perna quebrada e não vou. Mas eu vou fazer alguma coisa que me possibilite dizer que não vou. Por que você não se coloca à disposição de dizer assim, olha, eu não vou? Por que você não vai? Porque eu não concordo com o seu casamento. Para mim, casamento é entre homem e mulher. Existem duas possibilidades. Você pode perder seu emprego naquele exato momento. Mas existe a possibilidade também de Deus intervir na mente e no coração daquele homem e ele se arrepende, cancele o casamento, deixe seu pecado e viva para Cristo. O que é mais fácil acontecer das duas opções? É mais fácil acontecer o que Deus quer. Se Deus quer que você seja demitido, você vai ser demitido. E glória a Deus por isso. Se Deus quer que aquele homem se converta, ele vai se converter. Jesus, ele estava disposto a obedecer, independente do custo. E não achem que era fácil para Jesus, a gente vê isso no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu sei que obedecer a Cristo pode implicar em perda, mas entenda, aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á. É ilusão achar que você pode minimizar os danos e continuar seguindo com Cristo. Você vai sofrer todos os danos que você tem que sofrer. Porque às vezes a dor é o instrumento que Deus vai usar para te aperfeiçoar. Quem foi que te disse que Deus só ensina por meio do amor? Deus ensina também por meio da dor. A questão é, se eu sou filho de Deus e acredito que Deus sabe de todas as coisas, que Ele tem sempre o melhor, por que eu estou fugindo das vezes que Deus quer me ensinar por meio da dor? Nós precisamos entender que a nossa obediência deve estar sempre atrelada à ordem daquele que nos manda, aquele a quem nós devemos toda a nossa confiança e obediência, e não aquilo que é mais fácil de ser obedecido. Para falar a verdade, e o irmão Brunão muito bem lembrou aqui, se você está sendo um crente verdadeiro, seguindo do jeito que deve seguir, espere tribulações. Se está tudo indo bem, se nada acontece, se você não tem dificuldade nenhuma com outras pessoas em relação ao evangelho,
muito provavelmente, você não está vivendo a vida como deveria. Se você convive com vários descrentes, e nenhum descrente se incomoda com qualquer que seja a sua postura, tome cuidado. Porque muito provavelmente você está tentando se adequar para que eles não expulsem você do meio deles. Jesus, se ele fosse um homem pecador, que não está disposto a viver da maneira como o Senhor vive, ele teria cedido à pressão popular. Ele teria dito, eu não estou disposto a perder minha fama. Então, quer dizer, eu vou adequar aqui a verdade de um jeito mais aceitável, mais palatável para que eles possam vir. E se mesmo assim não funcionar, eu vou começar a mudar a verdade. A verdade vai deixar de ser isso e vai se tornar aquilo. Recentemente eu vi na internet um travesti que ele disse que se converteu e aí ele estava deixando as suas práticas. Então ele tirou as roupas que ele utilizava de mulher, ele cortou seu cabelo longo e começou a pedir a Deus que ajudasse ele na luta contra as suas tentações, porque naturalmente ele tinha tentações homossexuais. Entenda, se converter não é deixar de ter lutas. Se converter é saber que Deus é quem nos dá força para lutarmos contra as nossas tentações. Então ele estava falando isso, que estava sendo um processo difícil. Sabe o que acontece? Vem um pastor e diz: olha, você não devia ter feito isso. Você deveria ter permanecido como era. Porque Deus não está olhando para o seu exterior, Deus olha para o seu interior. É ou não é o próprio Satanás falando? Mas por que foi amplamente divulgado a fala do pastor? Porque ele se adequou àquilo que é fácil de ser escutado e não àquilo que é a verdade do evangelho. Então, vários famosos dizendo: olha que exemplo de pastor, esse sim sabe o que é amor de Deus. Não, vocês que não sabem o que é o amor de Deus. Vocês que acham que o amor de Deus não requer de nós abandonarmos as práticas que são inconvenientes, pecaminosas contra Deus. Na cabeça de vocês, amor é fazer o que quer. Na cabeça de Deus, amar é fazer o que Ele quer. João 14,15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. A prova de que eu amo a Deus é quando eu cumpro a vontade de Deus e não quando eu cumpro a minha própria vontade. Ah, pastor, mas é muito difícil deixar isso. É uma coisa que eu vivi anos. Abandonar isso vai ser difícil. Abandonar minha sexualidade, abandonar o meu vício, abandonar esse relacionamento impuro. Vai ser difícil demais. Vai mesmo. Mas a Bíblia diz que você tem que morrer para você mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e seguir após Cristo. É isso que o Senhor te chama a fazer, se sacrificar por amor a Ele. Então, vai ser dolorido. Vai realmente ser muito difícil. E talvez as dores só acabarão para você no dia em que você se encontrar com o Senhor Jesus. Mas me diga, é melhor uma vida de luta e provação durante 80 anos ou uma eternidade no inferno? O que é melhor? E eu quero te dar outro incentivo. Se você verdadeiramente temer ao Senhor Jesus, as tribulações virão, mas você gradativamente começará a se alegrar em Deus em meio às tribulações. Paulo, nós lemos recentemente em Filipenses, ele estava incentivando os irmãos. O que é que diz lá? Toda vida que eu lembro de Filipenses 4,4, eu só lembro da irmanice. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos ou contentai-vos. Espera aí. Paulo estava escrevendo essa cartinha, mandando os outros se alegrar da onde? Da cadeia. Ele estava preso por pregar o evangelho. Ele estava dizendo assim: irmão, se alegre. Vocês não sabem. Estou preso aqui, os guardas não têm como fugir. Estou pregando o evangelho para eles tudo, então tudo se convertendo. Glória a Deus. Está disposto a celebrar a prisão? Você está disposto a celebrar a sua prisão? Você está disposto a celebrar a perda do seu emprego? Você está disposto a celebrar
o término de uma amizade? Você está disposto a celebrar a sua família virar as costas para você? Você está disposto a perder toda a relevância que você tem em amor de Cristo? Será que você está disposto a fazer isso? Se você é crente, eu quero que você baixe a sua cabeça imediatamente. Feche os seus olhos e clame: Senhor, me ajuda a fazer o que o Senhor quer, mesmo que isso implique em perda, dor e sofrimento. Agora, se você não é crente, eu clamo a você que nesse momento você se arrependa do seu pecado. Eu clamo a você que você confesse o seu pecado e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Salva a minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para você. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você entende que é pecador, se você entende que não há salvação em nenhum outro a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que ao final desse culto você venha conversar comigo, que eu terei todo o prazer de lhe explicar o que é ser um discípulo de Cristo. Mas se você já é um discípulo de Cristo, eu quero que você medite na palavra dele. Se arrependa se você estiver longe da sua prática, da prática que Deus espera. Clame por ajuda, para que ele lhe ajude a obedecer isso. Louve a ele pela sua fidelidade, seu amor e sua justiça. E por fim, agradeça, porque mesmo sem você merecer, Deus escolheu você para que você se tornasse filho dele. Amém? Senhor, guia a tua igreja para fazer aquilo não somente que é fácil, mas aquilo que é necessário ser feito. Que assim como Jesus esteve disposto a não condicionar a obediência somente àquilo que era fácil, que nós também tenhamos esse mesmo entendimento. Que nós estejamos dispostos a nos tornarmos pessoas irrelevantes para que o Senhor se torne cada vez mais relevante. Senhor, que nós estejamos dispostos a, se necessário for, perder emprego, amizades, carreiras, sejam acadêmicas ou profissionais, que familiares se ausentem de nós, se afastem de nós, mas que nós em momento algum venhamos a ser desobedientes. Mas nós sabemos que o Senhor é capaz de transformar aqueles que o Senhor quer. Por isso eu clamo a Ti, que nós sejamos fiéis em obedecermos e que os nossos familiares se convertam. Que os nossos empregos se tornem um palanque para a pregação do Evangelho. Que a nossa carreira acadêmica seja, antes de qualquer outra coisa, uma prova de que nós acreditamos na suficiência das Tuas Escrituras e acreditamos que a Tua palavra é viva, eficaz e que ela é inerrante. Senhor, nos ajuda a entendermos que o Senhor é capaz de transformar quem quer que seja. Nos dá fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham todos uma excelente semana.